Olá, meus amigos, minhas amigas do Banco do Brasil, do LAC Concursos, finalmente chegou o aulão de véspera. O aulão de véspera virou tradição aqui no nosso site, porque os alunos sabem da efetividade, da eficácia do aulão de véspera. Nós, tradicionalmente, conseguimos antecipar aqui 20, 25 questões na prova de concurso, por isso que os alunos ficam desesperados. Nós recebemos uma pressão muito grande essa semana aí. Professor, aulão, mas vou mandar uma real para vocês, galera. Ó, o aulão de véspera nós antecipamos aí para a galera do Banco do Brasil, ok? Então vamos lá, vamos apresentar para vocês o aulão de véspera do Banco do Brasil. Isso aqui é uma aula longa, tá? Uma aula detalhada, é uma aula papo reto com vocês. Se vocês assistirem somente uma vez, não vai servir para muita coisa não, cara. Essa aula aqui é uma aula que você tem que assistir 2 vezes. Humildade. Humildade não é aquela história do cara ser coitadinho, não. Humildade significa o cara reconhecer que não sabe tudo e procurar buscar se aperfeiçoar cada vez mais. Então, vamos lá, aulão de véspera, super dicas do Banco do Brasil 2013, né? São 40 dicas aqui e mais 10 de informática, 50 dicas que a gente vai falar para vocês aí. Vamos embora. Para a primeira coisa, todo o aulão de véspera, a gente faz um planejamento operacional, ou seja, como que o aluno deve se portar na hora da prova. Eu faço isso sempre, todo aulão de véspera, porque vou dar um testemunho meu. Data vez na minha vida, né, minha vida de concurseiro, eu queria muito, mas muito passar em um concurso público. Mas muito, muito mesmo. Já era servidor público, já tinha uma estabilidade, concurso muito concorrido, mas a gente não... Concorrência não é a preocupação maior, é sempre o conteúdo. O professor fez uma estratégia pessoal, familiar, de vida. Papo reto com vocês. Eu estudei 13 horas, de 12 a 13 horas por dia, durante 8 meses, todos os dias. Mas, professor, como é que você conseguiu se submeter a uma carga horária tão intensa? Gente, é criando o hábito de estudar. Comecei com 1 hora, fui para 1h30, 2, 3. Fui criando estratégias para deixar o estudo cada vez mais saudável, mais interessante. E a gente conseguiu aí ter essa disciplina, essa resistência, estudar 12, 13 horas por dia, com certeza, né? Estudei tudo. Veio conteúdo programático enorme, enorme. O professor sabia tudo, estudei todo o conteúdo. Cheguei para fazer a prova, nunca tive problema com o tempo, eram 100 questões, 5 horas, 100 questões, 5 horas, tranquilo, sem problema nenhum. Pulei a prova de português, que sempre é a primeira normalmente, e já fui para a segunda prova, porque a prova de português é sempre meu ponto fraco. Sempre é meu ponto fraco e a gente sempre deixa um pouquinho a gente deixa no final, porque sempre sobra mais tempo, não é isso? Tá. E a segunda prova, a primeira depois de português, era contabilidade, geral e avançada. Peguei a prova de contabilidade. Cara, cada questão é enorme, enorme. Bateu lá a questão, fazia. O cara estava pedindo 3 casas depois da vírgula, e o professor lá, pá. Chegando o resultado lá, na moral, pá. Questões enormes. Nesse concurso você não podia levar relógio, nada, era somente lá, não era nem um relógio no quadro, o cara desenhou lá e ficava tirando as frações. Fiz 7 questões, 7, 8 questões, quando olhei assim para o relógio, já tinham se passado mais de 2 horas e meia. Só tinha feito 7 questões. Faltavam 93 questões, 2 horas e meia. Bateu o desespero, cara. Fiquei desesperado. Papo reto, prof, papo reto. Fiquei desesperado.
Moral da história, a partir desse momento, o professor não fazia mais questões longas. Só fazia as questões curtas e ia pulando as longas. Conclusão. Cheguei no final dessa prova, não consegui fazer nenhuma questão de português e nenhuma questão de economia, que eu tinha estudado muito economia. Chutei todas de português, chutei todas de economia. Ainda assim, o professor fez 66 pontos. O primeiro colocado, fiquei por 2 pontos ainda para a segunda fase, que era escrita. O primeiro colocado fez 77 pontos. 77 pontos. Saí deprimido no dia da prova. Parecia que minha alma estava estraçalhada. No outro estado, não conhecia ninguém. Arrasado. Demorei muito tempo para recuperar esse baque. Sabia tudo. Outro dia saiu o gabarito. Peguei o gabarito, peguei a prova, analisei. O meu potencial de acerto nessa prova era de 96 questões. Ou seja, de 100 eu sabia 96 questões. Ia passar em primeiro e ninguém ia me segurar, cara. 3 vagas. O que faltou para mim? Faltou isso aqui. Estratégia de resolução de prova, um plano operacional. Não adianta você estudar. Então você tem que chegar para a prova, cara. Você tem que ser cronometrado, você tem que ter um reloginho. Você tem que chegar lá, ó, tudo no jeito, tudo nos trinques, sabendo o que você vai fazer, qual vai ser a sequência de provas, quer dizer, a primeira prova que você vai fazer, a segunda, a terceira. Tem que seguir seu plano. Não fuja do seu plano, cara. Então sempre eu faço isso aqui e tem ajudado muita gente. Vamos lá, estratégia de resolução de prova, cara. Vamos lá, primeira coisa. Vamos analisar aqui. No edital consta o seguinte: 4 horas e 30 minutos, ou seja, 270 minutos, um tempo super razoável. Você vai fazer 2 provas, uma prova objetiva e uma discursiva, que é a redação. Na objetiva, conhecimentos básicos, 30 questões, e conhecimentos específicos, 30 questões, e mais uma redação. Ok. Nós temos aqui planejamento. Então nós temos aqui 270 minutos, resumindo. Uma primeira etapa, prova objetiva, 60 minutos. E a segunda etapa, prova discursiva. 60 questões. Então você vai ter a seguinte estratégia: proposta de estratégia de resolução da prova. 2 etapas. Primeiro você vai fazer as questões objetivas, que é de múltipla escolha, e depois da discursiva. Discursiva. Vamos lá. Então, olha só, gente. Vamos separar o seguinte. Na primeira etapa, vamos separar 3 horas. 3 horas para você preencher o gabarito. 3 horas para você fazer 60 questões e preencher o gabarito. 3 horas a primeira etapa. E a segunda etapa, que é a prova de redação, você fazer a sua redação e passar a limpo, 1 hora e 30 minutos. 3 horas com 1 hora e 30 minutos, nós vamos ter o quê? 4 horas e 30 minutos. Ok, tranquilo. Então, na prova objetiva, que é a primeira etapa, nós separamos o quê? 3 horas. Nessas 3 horas você tem 2 coisas para serem feitas. Primeiro, responder 60 questões e depois você vai fazer o seguinte, você vai fazer o quê? Vai preencher o gabarito, tá? Nesse sentido, você vai fazer o seguinte, você vai separar 160 minutos dos 180 para fazer as 60 questões. E 20 minutos para você preencher o gabarito. 20 minutos é tempo suficiente, ok? Aí o seguinte, aí nós vamos lá, o que faltou para mim. Se você dividir 60 questões, 160 minutos por 60 questões, você vai chegar no resultado de 2 minutos e 30 segundos. Moral da história, prestem atenção. Por cada questão da prova, você tem que se monitorar, controlar o tempo.
você tem o tempo de 2 minutos e 30 segundos. Se você chegou numa questão, já deu 3 minutos e você não saiu dela. Cara, você está lá, você tem que chegar ao seguinte, você tem que passar para a próxima questão. Você não vai encalhar naquela questão que vai faltar tempo para você para outras questões. Então você tem que ter uma referência, tem que ir na prova, sabe assim, eu tenho tempo disponível de 2 minutos e 30 segundos por questão. Se sobrar tempo, você volta. Outra coisa que acontece muito. Você começou a fazer a questão, tá lá. No meio da questão você fala o seguinte, eu vou deixar essa questão aqui e vou deixar ela para o final. Não faça isso, cara. Porque normalmente não sobra tempo. Coloque o modelo mental. Você encarou a questão. Se você encarar a questão, você deve fazer o seguinte, você deve prosseguir nessa questão até o fim. Agora, se sobrar tempo no final, aí você volta. Então é o seguinte, modelo mental. E chegou na questão, você tem que chegar assim, eu tenho que matar essa questão agora. Eu tenho 2 minutos e 30 segundos para isso. Pronto. Se você ir para a prova com esse modelo mental, você não vai incorrer no erro que eu incorri no concurso que eu queria tanto, que me sacrifiquei tanto nesse concurso. Ok? Bacana? 10. Então é o seguinte, vamos lá. Tempo, 2 minutos e 30 segundos por questão. 2 minutos e 30 segundos por questão e 20 minutos para o preenchimento do gabarito. Não, eu desconheço o concurso público que o cara faz certa questão e marca errado o gabarito. Acontece muito disso. Muito, muito mesmo. Então, a atenção redobrada na hora de preencher o gabarito. Depois disso, professor, nós temos aqui, vamos analisar. A prova de conhecimentos básicos são 30 questões. A prova de conhecimento básico é formada por língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, atualidades do mercado financeiro. Já a prova de conhecimentos específicos tem as seguintes disciplinas: cultura organizacional e ética, atendimento, vendas, informática e conhecimentos básicos, né? Conhecimentos bancários. Então tá aí, ó. Cultura, atendimento, vendas, informática e conhecimentos bancários. O nosso aulão de véspera atende 100% conhecimentos específicos. Ok? 100% conhecimentos específicos. Com base nisso, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas aqui. Professor, como é que vai ser a distribuição das questões? Na prova objetiva de conhecimentos básicos, o professor visualiza que elas tenham a seguinte estrutura: 15 questões de língua portuguesa, podendo chegar até 20, 10 questões de matemática e 5 questões de atualidades. Então tá aí para vocês. Olha a importância da língua portuguesa. Dessas 15 questões de língua portuguesa, você pode ter certeza que no mínimo 3 questões serão questões de interpretação de texto. O aluno que faz o curso de interpretação de textos nosso, do professor Vinícius, dificilmente vai errar essas 3 questões de interpretação de texto. Você tem que ter humildade de querer aprender. A interpretação de texto também é uma disciplina. Então, olha aí, muitos alunos falam, professor, qual que deve ser a sua opinião? Então, isso aqui é a minha opinião, hein? Então, minha opinião, então, resumindo, prova, conhecimentos básicos, 30 questões. Língua portuguesa, 15 questões. Matemática, 10 questões. Atualidades, 5 questões. Já a prova específica, vamos lá, cultura organizacional, 5 questões, podendo ser até 3. Atendimento, 5 questões, também podendo ser até 3, né? Vendas, 5 questões, 7 questões. Informática, 5 questões. Só aqui já foram 20 questões. Professor, e aí? 10 questões de conhecimentos bancários, não tem jeito. A matéria de maior peso ainda
é a matéria de conhecimentos bancários. Por quê? Gente, olha só. A natureza desse concurso é banco. Então, você tem que conhecer as regras inerentes ao banco. E a matéria que retrata isso é a matéria chamada conhecimentos bancários. Está aí, conhecimentos bancários. Vamos lá, recordando, cultura, 5 questões. Atendimento, 5 questões. Vendas, 5 questões, informática, 5 e conhecimentos básicos bancários, 10 questões. Isso aqui é uma forma que o professor encontrou. Isso aqui é da minha cabeça, não tem nenhum lugar escrito isso, tá certo? Isso aqui eu acredito que deve ser mais ou menos essa estrutura de cobrança. Então nós sabemos o quê? Até agora, nosso aulão de véspera, de super dicas. Nós sabemos que você deve ter 2 minutos e 30 segundos por questão. Isso vai perfazer 160 minutos. 20 minutos para você preencher o gabarito. E você tem 1 hora e 30 minutos para você fazer o rascunho e passar a limpo a sua redação. Passamos quantitativos de questões que pode cair na prova. Ok? Legal. Nosso aulão de véspera terão 6 partes. Primeira, de atualidades do mercado financeiro, cultura organizacional, técnicas de vendas, atendimento e conhecimentos bancários. Perfazendo essas 5 aqui, nós temos 40 dicas para vocês. E nós temos ainda mais 10 dicas, super dicas, do professor Cato Júnior de informática, né? Do Cato Júnior de informática. Galera, preste atenção aqui. Essas 10 dicas do Cato Júnior, estarão disponíveis no programa Concurseiros do canal 19 TV Liderança. Ok? Vamos lá. TV Liderança, canal 19, uma emissora nossa aqui do Mato Grosso. Professor, mas eu sou de outros estados. Os alunos de outros estados, as 10 questões de super dicas do Banco do Brasil de informática, nós iremos colocar no YouTube na segunda-feira. Por que segunda-feira? Porque no sábado às 18h30 o nosso programa é exibido. Tem um reprise que passa no sábado, domingo de manhã e também no domingo à noite, depois do Mesa Redonda, que é aquele programa esportivo. E na segunda-feira nós iremos colocar. Então, preste atenção. Galera aí que está assistindo o aulão de véspera. Vocês vão assistir o aulão do professor Luiz Antônio, que eu vou falar de 5 matérias, que vai ser 5 matérias, que é atualidades, cultura, ética, atendimento, vendas e conhecimentos bancários. 6 matérias agora, vou passar 40 dicas para vocês, e mais 10 dicas de informática. Essas 10 dicas de informática a gente fez diferente. Ele foi convidado do nosso programa, do programa Concurseiros, e eu entrevistei o professor Cato, e na entrevista ele passou as 10 dicas, a gente foi conversando, ficou uma coisa muito interessante, muito legal. Eu adorei as dicas do professor Cato Júnior, e eu vou falar para vocês, a dica que ele passou lá, das 10, olha, falar para você, o meu potencial, na minha análise, a potencialidade de 6 questões serem cobradas na prova. 6 questões. Ok? Legal? Então tá aí, regras esclarecidas. Então vocês vão assistir hoje o aulão de dicas e vai assistir também aí o nosso programa de televisão com as 10 dicas do professor Cato Júnior aí. Cato Júnior. Pronto, vamos embora. Vamos lá. Primeira disciplina, atualidades do mercado financeiro. Galera, com certeza, atualidades do mercado financeiro foi uma das disciplinas mais detalhadas do nosso curso. Salvo engano, nós comentamos aqui 27, 28 notícias. E vocês ajudaram a gente a fazer esse curso. Vocês mandaram várias sugestões de pauta para elaborar essas notícias. Mas de todas essas notícias, eu separei 3 notícias. Cara, olha, a probabilidade disso cair na prova é muito grande, muito grande. Tá? Muito grande, você não pode desprezar.
Então, primeira dica, chama-se taxa de juros da economia. Taxa de juros da economia, aqui no Brasil, nós temos o padrão chamado padrão taxa Selic. Taxa Selic. Olha aí, padrão taxa Selic. Está aqui, taxa Selic. Então, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Professor, o que eu tenho que saber disso? Primeira coisa, qual é o valor da taxa Selic vigente? Você tem que saber. Então, hoje a taxa de juros é 7,25% ao ano. Está aqui. Primeira informação. Só que na prova, normalmente, tanto o CESP, FCC, Sesgran Rio, Funesp, esse assunto, atualidades, são elaboradas, são retiradas, as questões são retiradas, são baseadas em quê? Em notícias. Em notícias, principalmente notícia G1, Economia, Globo.com. Então aqui tem uma matéria do dia 28/11. O dia 28/11 foi o dia na qual foi uma reunião, a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros em 7,25. Então aqui essa notícia do G1. Copom interrompe ciclo de cortes e mantém juros em 7,25% ao ano. Então aqui, galera, dica para vocês, cara, leia essa notícia aqui. Essa notícia é bastante interessante, né? Bastante interessante. Potencial, daqui pode ser retirada a sua questão de prova, com certeza, né? Então aqui a notícia, ó, teve 10 cortes consecutivos, né? Aqui está, ó. No dia 8 de junho de 2011 era 12,25 a taxa Selic. E ela começou o quê? Uma caminhada de cortes consecutivos. E no dia 28/11 houve a manutenção da taxa Selic no percentual de 7,25. Então aqui tem toda a ajuda à memória aí da taxa Selic. Importante ter esse conhecimento de visão. Aqui tem a explicação. Tá? Sistema de metas de inflação. A inflação ficou em torno de 5%. Está aqui para vocês aqui. Juros reais abaixo de 2%. Está aqui. Abaixo de 2%. A gente teve 5 e pouco, né? Que foi a inflação. 5 e pouco menos 7,25, deu abaixo de 2%. Então hoje, os juros reais da economia foi 2% ao ano. Então, fechamos aqui a primeira dica. Taxa Selic, taxa básica da economia, 7,25%. Interrompeu o ciclo de 10 cortes consecutivos. Questão quente, quentíssima. Questão que tem tudo para ser cobrada na prova do concurso, ok? Valeu, galera. Segunda dica de atualidades. Intervenção do Banco Central no Banco Cruzeiro do Sul. Intervenção do Banco Central no Banco Cruzeiro do Sul. O que é isso, professor? O Banco Cruzeiro do Sul teve uma intervenção por fraudes. Nós comentamos várias vezes essas fraudes aqui. Esse assunto aqui é um assunto que deve cair muito, gente. Por quê? Porque o governo provocou a redução da taxa de juros. O governo provocou a redução da taxa de juros. Na minha opinião, isso é nocivo à economia. A economia que tem que se autorregular e baixar a taxa. Não ter um agente externo para provocar a baixa da taxa de juros. Inclusive, essa redução da taxa de juros é com o nosso dinheiro público que isso está acontecendo. Provavelmente, com essa redução provavelmente pode acontecer, isso vai o que? Vai impactar nos lucros dos bancos. Acredito que o cenário para 2013, que muitos bancos sofrerão intervenção do Banco Cruzeiro, intervenção do Banco Central, como ocorreu o Banco Cruzeiro do Sul. Um outro banco, uma outra notícia, então temos aqui, ó, a intervenção do Banco Cruzeiro do Sul foi a maior intervenção ocorrida em 2012.
Só que em anos anteriores, nós tivemos outra intervenção que foi do Banco Pan-Americano, o banco lá do Silvio Santos. Depois do Banco Pan-Americano, a maior intervenção provocada no banco foi o Banco Cruzeiro do Sul. Inclusive, o Banco Cruzeiro do Sul, a fraude deles foi bastante engenhosa, não é isso? O que acontece? Ah, professor, por exemplo, qual que é hoje a taxa de juros da economia? 7,25%. Professor, qual que é o principal instrumento de captação de depósito a prazo das instituições financeiras? É o famoso CDI. Não é isso? Se você encontrar uma CDI, um certificado de depósito interbancário, que te remunere 7,25% ao ano, cara, papo reto, pode comprar esse título aqui. Pode aplicar nessa aplicação. O Banco Cruzeiro do Sul pagava, o CDI do Cruzeiro do Sul era um dos maiores que tinha. Pagava 125% da taxa Selic. Ou seja, 125% da taxa Selic estava em torno de vamos pôr 15%, pronto. 15%, olha aí. Em torno de 15% ao ano era o quê? Era uma das maiores rentabilidades da taxa Selic, de CDI. Ou seja, o cara captava, só que ele fazia o seguinte, ele captava esse recurso, ele capta esse recurso, o banco faz o quê? Intermediação bancária. Ele tem que emprestar para terceiros. Só que no caso do Banco do Cruzeiro do Sul, ele usava de má fé. Ele falava, esse cara tinha 100 mil reais, ia lá, aplicava nesse CDI do Banco Cruzeiro do Sul, que era um dos melhores, maior rentabilidade, 125 da taxa Selic. O Banco Cruzeiro do Sul pegava esses 100 mil, e emprestava para terceiros, emprestava para o microcrédito. Só que em uma ação fraudulenta, pegava vários CPFs aí, falava, fulano de tal emprestou 4 mil, e passava esse dinheiro, só que não passava esse dinheiro para fulano, era só papel. Eles embolsavam esse 4 mil, e também o cara não ia pagar, e também não cobrava o cara. Final das contas, 8 bilhões aí de rombo. Professor, consequências disso? Lembra aquele cara que tinha 100 mil emprestado que eu falei para vocês? O cara vendeu a casinha dele, cara. Estava aplicado lá, achando que estava rendendo bem. Quebrou. Quanto que ele perdeu? Perdeu 30 mil. Porque ele somente terá direito do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, 70 mil. Cara, você pode ter certeza que essa informação, essa história que eu contei para você, é uma história potencial, uma história que realmente seleciona candidatos. Seleciona candidatos. O examinador, a atualidade do mercado financeiro, é a primeira vez que eu observo esse assunto ser cobrado na prova de concurso, ele pode cair. Nesse sentido, está aqui uma matéria fantástica, mais uma intervenção bancária, consultor financeiro, lá do Valor Econômico, Marcelo da Agosto. Essa matéria aqui é fantástica, então quero que vocês releiam essa matéria aqui. Mais uma intervenção bancária, ele conta essa história todinha. Aqui ele tem um histórico das intervenções, olha aí, ó. Um histórico das intervenções, administração de consórcio, cooperativa de sociedade de crédito, corretora, distribuidoras, e, finalmente, bancos, né? Tivemos aqui, ó, 2012, 3 intervenções de banco, 2011, uma que foi o Banco Pan-Americano, e o último banco que tem intervenção foi em 2004. 2004 teve essa intervenção aí do Banco Central, né? Ambiente de negócios, então tá aqui, cara, ó, essa notícia aqui. Terceira dica para vocês de atualidade do mercado financeiro. Redução das taxas de juros. Incrível que todos esses assuntos que eu acabei de comentar com vocês, das atualidades do mercado financeiro, podem ser, inclusive, objeto de tema da sua redação. Na prova de redação, eu analisei o edital, lá diz o seguinte, 40% dos pontos são destinados ao conteúdo.
O cara manda lá a intervenção do Banco Cruzeiro do Sul. Você tem que ter conteúdo, tem o que falar, o que escrever. Pode ser útil. Então pode cair esses 3 assuntos aqui para vocês na prova de atualidade do mercado financeiro, pode ser objeto a tema de redação e também pode ser cobrado também na prova de conhecimentos bancários. Primeira coisa é sobre a redução da taxa de juros. O cara tem que ter visão macro. Foi provocada por ação do mercado? Não, errada. Foi provocada por ação do governo. O governo abasteceu de dinheiro os bancos públicos, em especial Banco do Brasil e Caixa Econômica, para provocar o que? A redução da taxa de juros. Tá um assunto aí quente, um assunto que pode ser objeto de prova do concurso. Matéria, Veja, uma grande fonte também de retirada de questões de concurso. Banco Central diz que a queda dos juros traz desafio aos bancos. Com certeza, né? Com certeza. Em seu relatório de estabilidade financeira, a instituição destaca que a trajetória de queda dos juros beneficia clientes, claro, mas vai requerer adaptação dos bancos, né? Dos bancos. Então tá aí para vocês uma matéria que vocês vão ter que dar uma lida aí lá da Veja, fantástica. Última dica de atualidades. Valor do TED 2000. Mas, professor, na aula do senhor está lá 3.000 por uma resolução do quê? Da FEBRABAN, não é isso? Mas vocês vão ter que assistir a última aula que nós fizemos de atualidades do mercado financeiro, que no dia 8 de novembro a FEBRABAN, tá certo, fez em caráter experimental uma redução do TED para 2.000. Isso aqui é só aluno do LAC Concurso que tem condição de acertar. E nós somente soubemos disso porque nós somos um site com bastante interatividade professor-aluno, para a produção de inteligência coletiva, cara. Então, olha aí, em caráter experimental. Professor, tem algum banco que está fazendo isso? Sim, olha aqui, o próprio Banco do Brasil, hoje, já diminuiu aí o valor do TED para R$2.000, seguindo a orientação da FEBRABAN. Então está aí para vocês 4 dicas fantásticas de atualidade do mercado financeiro, assuntos que provavelmente serão cobrados na prova de concurso. Ok, vamos agora para as dicas de cultura organizacional. Lembrando que cultura organizacional, lá no edital está escrito cultura organizacional e ética. As dicas que eu vou passar para vocês é seguindo o padrão FCC de pensar. O padrão FCC de pensar são questões baseadas em alguns termos escritos, algumas resoluções, site, alguma coisa, lei, não é isso? E aqui tem. Cara, papo reto. Essa aqui é a disciplina, uma das disciplinas mais fáceis para você pontuar. Porque só depende de você. As fontes estão todas aí explícitas, claras, para vocês aí fazerem a marcação de seus pontos. Primeira dica. Código de ética do Banco do Brasil. Cara, papo reto. O cara vai mandar um Ctrl+C, um Ctrl+V do Código de Ética do Banco do Brasil. Professor, qual que é a dica? É muito simples. Estou perguntando para você, papo reto, que seja consciente consigo mesmo. Quantas páginas tem o Código de Ética do Banco do Brasil? Quantas páginas tem o Código de Ética do Banco do Brasil? 2. É muito importante para o examinador e para o contratante recrutar candidatos, selecionar candidatos que saibam já o Código de Ética do Banco do Brasil. Por quê? Porque ele já retrata o que o Código de Ética retrata, a cultura organizacional, a cultura
a cultura do banco. Então, dica para vocês, sem mais, sem menos. Está aqui, lê clientes, são 5 pontos, vou ler uma para vocês aqui. Ó. Oferecemos trabalho digno e cortês, respeitando os interesses e os direitos do consumidor. Asseguramos o sigilo das informações bancárias, ressalvados casos previstos em lei. Funcionários e colaboradores, aqui, cara, ó, 2 páginas, fornecedores, acionistas, aqui, parceiros, concorrentes e governo. Então tá aqui para vocês. Não tem jeito, cara. Então aqui não vou selecionar um bloco desses aí, um alicerce do Código de Ética. Você vai ter que ler todos. O cara vai trocar a palavrinha, ele vai prejudicar o texto, ele vai tentar tornar o texto um conteúdo equivocado para vocês. Então, a dica é muito fácil, é fazer 3 leituras concentradas do Código de Ética, que com certeza você vai ganhar um pontinho free, fácil. Fácil. Estudo pragmático é isso. Comunidade e órgãos reguladores também, né? Pronto. 6ª dica. Tá lá. Código de conduta da alta administração. Professor, código de conduta da alta administração. Cara, isso é dificilmente isso é incluído no conteúdo programático, incluiu lá. Eu avalio que isso é importante. Sabe por quê? Quem instituiu esse código de conduta foi o Poder Executivo da administração pública direta. O Banco do Brasil faz parte da administração pública indireta. Só que, nesse assunto, o aluno tem que colocar o seguinte: Código de Conduta da Alta Administração. Esse código de conduta, você tem que colocar isso na sua cabeça, atinge quais pessoas? Quem está sujeito a obedecer o código de conduta? Todos os empregados do Banco do Brasil? Não. Não. Quem? Somente quem faz parte da alta administração, que são diretores, diretores, superintendentes, etc, etc, etc. Esses caras têm que, olha aí, quem que está aqui, ó? Secretários e ministros de Estado, presidentes, diretores de agências, fundações, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil, essas pessoas estão sujeitas ao Código de Conduta. É importante que o aluno saiba ainda, nesse item que não está aqui, quais são as principais condutas que esses caras, que são os caras que estão no topo, esses caras, essas pessoas, têm que dar o exemplo para os demais servidores públicos, quais são as condutas que esses caras têm que ter para servir de exemplo. Então você tem que saber desse assunto aqui. Quem lá no Banco do Brasil está sujeito a isso? E 2, quais as principais condutas, porque o cara vai querer saber dessas condutas com certeza. Cara, fácil. Daí, não tem nada de difícil isso aí, meu. Dica número 6. Cultura organizacional. Gestão da sustentabilidade. O Banco do Brasil faz o quê? Intermediação bancária. Ele capta recursos e empresta para terceiros. Só que esse ato de emprestar, ele não vai emprestar para qualquer pessoa. Ele não vai emprestar para um desmatador, para um cara que vai poluir o leito dos nossos rios, que vai produzir produtos que fazem mal para o meio ambiente, para as pessoas, para todos. Está aí. Gestão da sustentabilidade, responsabilidade socioambiental. Sobre isso, o negócio é enorme, é grande, coisa grande demais. Papo reto. O examinador não vai chover no molhado. O examinador pode fazer o seguinte, eu acredito que faça isso, porque isso é perfil da Banca Fundação Carlos Chagas. Ele vai lá no site Gestão da Sustentabilidade. Fica competitivo o aluno que estuda no material onde
o examinador retira as questões de prova. Então tá aqui, ó, o cara vai nesse site aqui do Banco do Brasil e ele vai formular questões com base nessas informações. Dica para vocês ir lá no Banco do Brasil, no site Sustentabilidade e ler tudo 2 vezes. Por isso que o professor grava o aulão de véspera com 1 semana de antecedência. Esse aulão você não pode assistir com pressa. Primeiro você assista todo o aulão, depois você volta parando e fixando cada conteúdo. Ok, galera? Ótimo, vamos lá, próxima dica, a dica 7, não? É a dica 7. Agora vamos entrar no bloco de técnica de vendas. Nós já estudamos aqui as dicas de atualidade do mercado financeiro, né? 4 dicas importantes, né? Eu coloquei na minha perspectiva que seriam mais ou menos 5 questões, mas pode ser um pouco mais, pode ser 7 questões, 8 questões, aí retirando mais 2 questões de matemática, né? E agora, então vimos a atualidade do mercado financeiro, foram 4 dicas, vimos aí cultura organizacional, 3 super dicas, deve cair umas 4, 5 dicas. Aquela parte da ética, da filosofia, isso aí, difícil até formular a questão, acho que não vai cair nada sobre isso. E agora chegou na disciplina técnica de vendas, né? Técnica de vendas. Dica número 8. Os 4P do marketing. Questões básicas, questões tradicionais, questões que costumam sim ser cobradas bastante na prova, cara. Cobram muito cobrado, esse cara aqui cobra demais, cara. Vamos lá. Quais são os 4P de marketing? 4P significa dizer que são 4 palavras que começam com a letra P. Produto, preço, praça e promoção. De novo, produto, preço, praça e promoção. Tá aí. Professor, só quero saber os 4P. Cara, se você, não é só isso, não. Estuda completo, estuda com qualidade, com gosto. Esse concurso é seu. Saiu a concorrência, cara. A concorrência foi baixíssima. 338 mil pessoas somente fizeram esse concurso. Lá está escrito no edital que vão classificar 7.200 pessoas. Cara, tá lá, meu filho. Tá fácil, não tá difícil, não. Nessa reta final aí, vamos fortalecer, vamos reforçar nossos estudos. Ó. Produto, 4P do marketing, não é isso? Então é o seguinte, produto, preço, praça e promoção. Só isso? Não basta. Tem que saber lá o que significa o produto nos 4P, o preço, a praça e a promoção. Você tem que lembrar também que tem os 4Ps. Você tem que lembrar também que existe os 4As, os 4C e tem os 4S. Tá aí. 4P, 4A, 4S, 4C. Tá aí. Basicão, cara. Tá aí. Muito fácil, cara. Muito fácil. Fácil. Dica número 9. Ó, produto. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Produto. Refere-se ao que os profissionais de marketing oferecem aos seus clientes. Produto. Nessa ideia encontram-se, além do produto em si, os serviços que são prestados em função de sua aquisição, formando o chamado benefício. Preço representa o custo monetário do produto, a quantidade de dinheiro que os consumidores têm de pagar para adquiri-lo. Para o profissional de vendas, o preço permite expressar o valor do produto e gerar receita. Já para o consumidor, o preço é o padrão de medida usado para julgar o valor e potencial de satisfação. Praça é a melhor forma para que os consumidores tenham acesso aos produtos e aos serviços da empresa, canais de distribuição. E, finalmente, a promoção. Refere-se a informar, persuadir, influenciar as pessoas na escolha de produtos, conceitos ou ideias. Composto promocional envolve propaganda,
com seus anúncios impressos, outdoors, revistas, jornais e eletrônicos, rádio e televisão. Pronto, ok, fechou. Dica número 9. Segmentação do mercado. Você tem que lembrar que você está fazendo concurso para o banco. Banco é uma das instituições que mais segmenta o mercado. Você pode ir lá que tem cliente ouro, cliente estilo, cliente não sei o que, empresarial. São todas metodologias de quê? De segmentação de mercado. Dica, muito fácil. Conceitos básicos, segmento único. A empresa seleciona um único segmento para atuar de forma bem focada. Conceitos básicos. Especialização seletiva. A empresa seleciona alguns segmentos que não têm nenhuma sinergia entre si. Outro conceito básico, especialização de produto. Se concentra na fabricação de um produto vendido a diversos segmentos. Especialização de mercado. Concentra-se em atender muitas necessidades de um grupo específico de consumidores. Cobertura ampla de mercado. A empresa tenta atender todos os grupos de consumidores com todos os produtos que eles possam necessitar. Então tá aí. Dica número 10. Quero lembrar vocês que isso aqui é aula de super dicas. Um aulão de véspera para vocês. Na medida do possível, o professor sempre faz um reforço pedagógico, faz um comentário para vocês fixarem mais conteúdo e lembrarem lá da explicação que nós fizemos nas aulas, né? Vamos lá. Habilidades dos profissionais de vendas. Você tem que lembrar o seguinte, cara. Você vai trabalhar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o banqueiro, o pessoal da diretoria, quer que você seja, sabe o quê? Um vendedor. Você pode perceber que está lá. Técnicas de vendas, foco, vendas. Para você vender. Não é isso? Olha como você vai fazendo as ligações. Isso é importante. Isso o examinador pode priorizar e cobrar na prova. Se ele quer que você seja um vendedor, cara, você tem que ter um perfil. E esse perfil chama-se habilidade do profissional de vendas, que está aqui. Você tem que ter habilidades interpessoais, entre pessoas. Conhecer, administrar suas fraquezas. Conhecer interpessoais, Interpessoais é o quê? Interna. Conhecer a outra parte e as suas necessidades. Ter uma atitude que não gere desconfiança. Saber ouvir, comunicar. Criar um clima de cooperação, confiança entre as partes. Habilidade de negociação. Levantar e analisar informações. Planejar a negociação. Executar e controlar a negociação. Cumprir o planejado. Levar consigo boas ideias e argumentos. Ser habilidoso para fazer concessões. Flexibilidade. Saber superar impasses. Manter a calma e o controle da situação. E, finalmente, você tem que ter habilidades técnicas, conhecimento. Conhecer profundamente as informações do mercado. Conhecer profundamente o produto ou serviço. Discernir entre o bom e o mau negócio para o seu cliente e sua empresa. Ok? Então tá aí as habilidades do profissional de vendas, né? Dica 11. Técnicas de vendas. Você tem que saber desse assunto quais são as ações que estão na pré-venda, antes da venda, as principais ações que o vendedor tem que ter no momento da venda e as principais ações no pós-venda. Então está aqui para vocês as principais fases do vendedor. Tem que saber que uma venda não é somente o ato de você vender, ela começa antes na pré-venda, na venda e na pós-venda. E o que você deve saber para a prova? As principais atividades que o vendedor tem que ter na fase pré-venda,
na fase venda e na fase pós-venda. Isso aí, tá aí. Professor, tá fácil, é fácil. Esse concurso não está difícil, gente. Tá? Não está difícil, né? Eu fiquei bastante preocupado na prova de matemática. Essa matemática eu sei que derruba bastante gente, né? E por isso que nós contratamos aqui o professor Damasceno. Ele gravou aí 6 horas de aula para vocês, tá? 6 horas de aula. Nessas 6 horas de aula aí, ele fez 2 simuladões aí que tenho certeza que ajudou os alunos a ter maior desenvoltura para resolver os problemas, né? Promoção. O que é promoção? Vamos lá, conceito básico. Isso aqui é a dica número 12. A comunicação da informação feita pelo vendedor para influenciar as atitudes e o comportamento dos compradores potenciais. De novo, a comunicação da informação feita pelo vendedor para influenciar as atitudes e o comportamento dos compradores potenciais. A promoção é formada, olha só, composto de marketing, 4P. Quais são os 4P? Produto, preço, praça e promoção. Composto da promoção. Promoção, esse foco. E no edital o cara colocou promoção em destaque. São as vendas, propaganda, merchandising e a promoção de vendas. Né? Ok. Aí é o seguinte, galera. Dá um reforço aqui nesses assuntos. Ir lá na aula e você estudar esses assuntos aí. Vamos lá. Tem que saber o seguinte, cara. Você vai trabalhar no banco. Não é isso? Sim, professor, no banco. O banco, ele vende o quê? Um produto ou um serviço? Ele vende um serviço. Se é um serviço, o banco vai trabalhar muito o tal do marketing de serviço. Se ele vai trabalhar o serviço, você tem que entender quais são as principais características que esse serviço possui. Básico. Ó, cheiro de questão, cara. Você tem que saber que o serviço do banco o serviço é intangível. Intangibilidade, você não pode tocar. Não pode tocar, não é tangível. Inseparabilidade, por que é isso? São produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Variabilidade, ele varia de quê? É uma avaliação subjetiva de cada pessoa que recebe o serviço, tem o quê? Uma percepção, então ela é variável. Perecibilidade, você não pode tocar o serviço. Você pode tocar a televisão? Pode, mas serviço você não pode. Tá? Então, aí as técnicas, então, as características dos serviços. Pronto, fechamos aqui o bloco de quê? De vendas. Vamos agora para o bloco de atendimento bancário. Os módulos de técnicas de venda e os módulos de atendimento, gente, para mim tinham que ser fundidos em um só. Tem muitos assuntos que começam teoricamente lá no atendimento e vai terminar em vendas. Mas o professor sempre procurou o quê? Focar o máximo possível no edital para a gente poder dar uma geral aí, né? Vamos embora aí. Primeira coisa, atendimento, tá lá, marketing. Cara, você tem que saber o seguinte, o conceito de marketing. Professor, mas tem muito conceito de marketing? Tem. Cara, mas papo reto, tradicionalmente, a Fundação Carlos Chagas utiliza o conceito de marketing do Philip Kotler. Não é isso? Então tá aqui, ó, Kotler. O significado da palavra marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. É a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Isso tudo, atenção agora, para criar um cara chamado de valor. Tá aí um cara chamado de valor. Então tá aí um cara chamado de valor. Tá aí esse negócio aí. Um cara chamado de valor. É um
processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros. Então está aí o conceito de marketing. Agora o seguinte, o marketing é a criação. O marketing, no decorrer do tempo, cada vez mais ele vai se especializando. Tem marketing de serviços, que é o nosso, do serviço bancário. Tem o marketing de relacionamento, que foca o quê? Que foca a fidelização. Temos o marketing esportivo, nós temos o marketing político, diversos marketing. E no banco são 2 marketing, cara. Cara, questão quase certa na prova. Ou vai cair para vocês o conceito de marketing de serviços, ou vai cair para vocês o conceito do marketing de relacionamento. Na dúvida, o professor colocou uma dúvida, que é a dúvida número 15, de marketing de serviços, e a outra dúvida de marketing de relacionamento. Claro, conceito é o conjunto de atividades que objetivam o planejamento, a implementação, o controle e o ajuste de programas destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços de forma adequada. Antes de falar do marketing de relacionamento, quero complementar o que? As características do serviço. Nós vimos lá, em técnicas de vendas, que é inseparável, imperecível, variável, não é isso? Só que nós temos outras características que foram cobradas no edital lá no conceito de atendimento. Estão lá. Quais são? O que é um serviço? Primeira coisa, você tem que saber que o cara aqui, é imaterial. O examinador do FCC gosta de excluir esse izinho e falar que o serviço ele é material. Não é material. Ele é o quê? Imaterial, intangível. São produzidos e consumidos simultaneamente. Isso é o campeão de vendas campeão de vendas. Isso é o campeão de questões nas provas de concurso na área bancária, na disciplina de atendimento. O cara quer saber de você que esse serviço é um serviço imaterial, que são consumidos e produzidos simultaneamente. Pressupõe uma relação direta entre cliente, empresa e funcionário. Há muita prestação de serviços. A qualidade dos serviços não é passível de ser controlada. Por quê? Porque cada serviço que você presta para uma pessoa e essa pessoa tem uma avaliação sobre o serviço que recebe. Intangibilidade. Vamos lá, reforçando. Não podemos pegar, tocar, ou ver antes de adquirir. É uma incerteza. Inseparabilidade. Produzidos e consumidos simultaneamente. Variabilidade, depende de quem, onde e quando são produzidos. E, finalmente, perecibilidade, não podem ser estocados. Estou reforçando uma dica anterior. Tipo de serviços. Bens tangíveis, sempre o serviço associado. Tangível associado ao serviço, apresentação de entrega, assistência técnica, treinamento. Híbrido. Serviço principal, serviço tangível, serviço puro, está aí para vocês aí. Ok, vamos embora. Satisfação dos clientes. Dica 17. No marketing de serviço é o seguinte. Na satisfação do cliente, você tem que pensar o seguinte. Essa satisfação do cliente que é exigida em concurso, principalmente que pode ser cobrado na prova, o examinador, na minha opinião, ele está querendo focar o seguinte. O foco de fidelidade, personalização. Quando você tem um serviço que está... Quando o cliente, cara, pergunto para você, quando que o cliente ele está 100% satisfeito do serviço que ele recebeu? Ok? Isso eu procuro fazer aqui no LHC, nesse concurso do Banco do Brasil, cara. Eu procurei fazer de tudo. Nós nos esforçamos o máximo. No final de ano é difícil
difícil demais. Tradicionalmente, o LAC Concursos para dia 19 de dezembro e volta no dia 20 de janeiro, cara. Tradicionalmente. Esse ano, devido, claro, Banco do Brasil, principalmente, nós tivemos que reagendar todos os nossos horários de férias, gravações, passagem, tudo da galera, porque o descanso é merecido. Para sempre buscar o que? A satisfação aí da galera. Quando que você está satisfeito? É fácil quando você recebe, presta atenção, modelo mental para o concurso. É quando você recebe um serviço, um atendimento que é personalizado, que vai atender às suas expectativas. Ou seja, para ter satisfação no cliente, você tem que ter o foco no cliente. Não basta atender bem os clientes, é preciso se preocupar com eles. O atendimento ótimo não se resume a um único contato. Leve esse conceito na prova, que satisfação do cliente é potencial questão de prova. Marketing de relacionamento. Chegamos na criança, né? Relacionamento. Primeira coisa, cara, coloque na sua cabeça, para que existe o marketing de relacionamento? O marketing de relacionamento está focado no seguinte: o cara quer ter o quê? A fidelização. Fidelização. Ele quer fidelizar. Então, marketing de relacionamento, o objetivo principal do cara é produzir a fidelização. Um processo contínuo de identificação e geração de valores com clientes individuais com o objetivo de se estabelecer relacionamentos de longo prazo com todos os lados envolvidos na transação. O marketing de relacionamento tem necessariamente visão de longo prazo e gera conhecimento profundo entre as partes. Objetivos, claro, construir relacionamentos de quê? De longo prazo. O marketing de relacionamento não visa o curto prazo. O curto prazo é somente aquela venda que ocorreu. É um processo lento e gradativo contínuo, mutuamente satisfatório com as partes, cliente, fornecedores, distribuidores, a fim de conquistar e manter negócios com ela. Construir um ativo insubstituível, uma rede. Estender as capacidades, necessidades, metas, desejos dos grupos. Buscar informações, adequar produtos e serviços. A máxima individualização. A máxima individualização é aquilo que eu falei para vocês da personalização. Então, a satisfação do cliente vai muito na personalização. 19. Retenção dos clientes. Retenção dos clientes. Vamos lá. Retenção. O que é retenção? Você já atraiu o cliente. Esse cliente está na sua base. Não é isso? Então, retenção é manter esse cara como seu cliente. Professor, por que isso? É muito simples. Preste atenção. É muito mais barato você manter um cliente do que você conquistar um novo cliente. Às vezes o novo cliente que você quer conquistar já é cliente de outro cara. Você tem que tirar ele do cara. Você tem que dar benefícios para o cara. Você tem que dar motivos para o cara. Você tem que comunicar, tem que ter marketing, tem que informar, propaganda, etc. Por isso que está aí a atração. E no sistema bancário é violento a disputa de clientes. Atração e retenção de clientes. Vamos ler um texto para vocês aqui. Para atrair clientes, a empresa pode enviar mala direta, fazer telefonemas para os clientes potenciais. Equipe de venda participa de feiras setoriais, onde pode encontrar novas indicações. Não basta dominar as técnicas para atrair clientes. A empresa deve retê-los, mantê-los. Tradicionalmente, a ênfase tem sido na realização de vendas, em vez da construção de relacionamentos, em pré-vendas e vendas e assistência em pós-vendas. A chave da retenção de clientes é a classificação dos clientes. Então, olha aqui, clientes satisfeitos, né? Permanece fiel por mais tempo, tem a retenção, compra mais à medida que a empresa lança novos produtos, porque confia, fala favoravelmente da empresa, de seus produtos, fala bem da empresa,
dá menos atenção a marcas e propagandas de concorrentes e é menos sensível ao preço, oferece ideias sobre produtos ou serviços à empresa, custa menos para ser atendido do que os novos clientes, em vez de transações são rotinizadas. Ok. Valor para o cliente. O professor pegou aqui uma aula aqui, né? Eu vou ler esse cara aqui, porque a gente não pode ter esse negócio de tempo não, cara. Porque no LAC concurso, a nossa orientação é o seguinte: o professor deve detalhar o máximo possível das aulas. Tá? Vocês perceberam, né, cara, que esse curso que vocês fizeram aí foi um curso diferente, não foi? Um curso que, com certeza, cara, vai ficar na sua história. Tenho certeza disso. Bora! Atração e retenção de clientes. A satisfação do comprador depende do desempenho percebido do produto em sua relação às suas expectativas, reconhecendo que a alta satisfação leva a um alto nível de fidelidade do cliente. Muitas empresas, atualmente, estão buscando alcançar a satisfação total do cliente. Para essas empresas, a satisfação do cliente é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing. Valor para o cliente é a diferença entre as percepções do cliente com relação aos benefícios da compra e dos custos produzidos da mesma. E, finalmente, o valor da percepção. Quanto maior o benefício, atenção, percepção, agregou valor. O que significa isso? Quanto maior o benefício em relação aos custos, é o valor para o cliente. Pronto. Dica 20, atendimento, etiqueta. Cara, isso aqui é uma questão cara da FCC. O que é etiqueta, né, cara? Etiqueta é uma postura profissional correta, que facilita o trato com clientes e melhora o relacionamento com colegas e gestores. Cara, isso aqui é o seguinte, a dica é muito fácil. A dica é para os alunos ler novamente os slides, porque lá nós temos o quê? Vários comportamentos, várias etiquetas que um profissional tem que ter no seu ambiente de trabalho. Isso aí, professor, exatamente. Você sabe como se comportar adequadamente em qualquer situação? O banco quer que você saiba disso, por isso colocou no edital. Bacana? Então, a dica de atendimento você lê lá. Outra coisa está aqui. Dica 21. Cara, lá está bem claro. Deve ter uma retificação no edital. Resolução do Banco Central 3849. 3849. A resolução 3849 vai ser Ctrl+C, Ctrl+V para vocês na prova de atendimento. Ctrl+C, Ctrl+V, prof. Ctrl+C, Ctrl+V. Pode ter certeza disso. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V da onde, prof? Da resolução. Qual que é a dica? Lê a resolução, cara. É papo reto, pragmático, é só isso, só. Lê a resolução. 2 páginas. Então, dica para vocês. Lê essa resolução que trata sobre ouvidorias. Dispõe sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então está aí para vocês. E a última dica de atendimento, Código de Defesa do Consumidor. Professor, mas esse troço é grande demais, professor. Eu sei disso. O professor Lenildo gravou uma aula de 4 horas para você, mas tenho certeza que essa aula ele vai acertar, ele vai cantar com antecedência a questão de sua prova. Professor, vou assistir uma aula de 4 horas novamente? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar agora. Você vai ler 2 vezes todos os slides do professor Lenildo. Olha o que eu falei, todos os slides do professor Vinícius, não, professor Lenildo. Todos os slides, ok? Lê os slides para vocês 2 vezes aí, que você vai mandar bala aí no Código de Defesa do Consumidor. Pronto, agora chegamos para as dicas de conhecimentos bancários.